Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Uma ótima terça-feira. Estou aqui para compartilhar mais uma palavra, para contribuir com a sua vida, para o seu conhecimento. Enfim, a palavra ela é necessária, a palavra é uma bússola, né? Para tudo que for nas nossas vidas, das coisas mais simples do dia a dia, a nossa salvação eterna. E eu vou estar compartilhando com você nessa tarde uma parábola que está no livro de Mateus, capítulo 25, que falam sobre a parábola das 10 virgens, né? Com a palavra qual o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias, e eu tenho refletido, entendido, e eu quero compartilhar com você nessa tarde, amém? Eu estou lendo aqui para aquilo que o Senhor me iluminou, aquilo que o Senhor me fez entender, que possa chegar no seu coração de forma que você venha se alimentar e venha de fato viver essa palavra, que venha ter um despertar em você. Eu vou estar lendo aqui, Mateus capítulo 25, a qual fala-se assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram néscias e 5 prudentes. As néscias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Essa parábola aqui, o Senhor Jesus, ele está ensinando através dessa parábola. Ele está falando sobre o vigiar, né? O não deixar para depois, o achar que vai dar tempo. Então aqui fala de 10 virgens, né? Fala da igreja de Cristo, fala da igreja que está à espera do Senhor. O Senhor falou assim: eu vou, mas eu volto buscar a minha igreja. Então o Senhor está pregando para quem? Está pregando para a igreja, para o povo que crê nele, para a volta dele, que está se preparando, enfim. Então, para começar, você que tá aí desapercebido, que tá sem esperança, né? Que vive um dia após outro, mas não tem sentido sua vida, saiba que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar salvação eterna. E ele falou assim: aquele que crê em mim, né? E viver segundo as minhas palavras, crê como um bom pastor, crê como uma porta única, crê como aquele que deu-se por você para a vida eterna. Então que ele espere, porque eu vou vir buscar a minha igreja. Então você tem um grande motivo de nessa terça-feira você se alegrar. Você tem um grande motivo de nessa terça-feira você achar um sentido para sua vida, de falar: não, alguém morreu por mim, não foi qualquer pessoa. Eu tava pensando esses dias que o sacrifício de cruz não tinha só o Senhor naquela cruz, mas havia 2 ladrões, um da direita e outro à esquerda. Ou seja, não foi a cruz em si, mas foi quem morreu sobre ela, né? Então não é qualquer pessoa que poderia morrer sobre aquela cruz e tá tudo acabado, não. Tinha que ser o Filho de Deus, tinha que ser especificamente o Messias. Então não era qualquer um que tava naquela cruz, né? Havia sim um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. Tanto é que um creu e o outro blasfemou. E o outro, ainda naquela situação terrível, ele ainda não se arrependeu. Pelo contrário, ele ainda foi soberbo. Que há pessoas que são assim, que muitas vezes estão numa situação de cruz, numa situação de humilhação, mas mesmo assim elas não reconhecem o sacrifício, mas que seja diferente na minha e na tua vida. Então o Senhor, ele morreu na cruz, e o Senhor fala: eu vou, mas eu volto buscar um povo. E há tempo. Cada vídeo que você ouve, cada pregação, cada convite, tudo que alguém chega a você e fala-se do amor de Deus, já é o Senhor falando: viu,
desperta, desperta, eu tô indo buscar o meu povo, buscar a minha igreja, o evangelho está sendo pregado. Então, é tempo de você despertar, é tempo de você sair, entendeu? Desse sentido de vida que você escolheu e falar, não, não é de qualquer forma que chega-se a Deus, não é por qualquer caminho, há um caminho, o caminho é a palavra, o caminho é Cristo. E o Senhor fala 10 virgens, ao qual fala da sua igreja, a qual está esperando o noivo, e fala que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? Nós sabemos que a prudência é uma pessoa que ela tem cuidado sobre as coisas, ela muitas vezes ela pensa no amanhã, não de forma ansiosa, de forma para tirar o sono, mas de uma forma preventiva, né? De que, não, eu não posso viver cada dia o seu mal no sentido de ser irresponsável. Quando o Senhor fala assim, olha, não vos preocupe com o dia de amanhã, o Senhor não está falando que é para você viver uma vida desregrada, uma vida, não, como hoje, vivo hoje, amanhã tanto faz. Não, você está falando assim, não fique ansioso, não fique preocupado, não turbe o vosso coração. Ore, confie, não se deixe as emoções te tomarem, né? A ponto de você, muitas vezes, querer tirar a sua própria vida. Eu estava vendo um homem falando, um filósofo até, ele falou assim que, dando um exemplo de uma pessoa quando ela está passando uma situação muito difícil, e foi perguntado a ele sobre o suicídio, e ele falou assim que o suicídio, ele deu um exemplo, que ele falou assim que é como se uma pessoa tivesse dor de cabeça e desse com um taco de golfe sobre a sua cabeça, né? Não ia passar a dor, mas pelo contrário, ia matar. Ou seja, a situação que você está passando no momento não é a situação que ela vai passar, não é necessário que você vá meter o pau na barraca, destruir tudo, entendeu? Não tá um dia muito bom, vou pedir conta do trabalho, vou deixar a família. Não, cada dia com seu mal. Ou seja, entra no teu quarto, fecha a tua porta, espera a ira passar, né? E deixa a tranquilidade vir. Em nome de Jesus, se você está assim neste momento, neste dia, espera em Deus, confia no Senhor, não tome decisões precipitadas. Amém? E aqui fala sobre as virgens prudentes, 5 eram prudentes. Eu tava falando assim, olha, que na minha igreja, as pessoas são prudentes. Há pessoas que elas além de ter as lâmpadas, né, com óleo, ela também busca reserva. Ou seja, eu tenho, mas eu sei que se acabar, eu tenho reserva, né? Eu não vou confiar somente naquilo que eu tenho, mas eu vou buscar. Ou seja, a igreja prudente, ela ora. A igreja prudente, ela obedece. A igreja prudente, ela não oscila. A igreja prudente, ela confia, né? Mas não de maneira, uma confiança de maneira relaxada. Porque a pessoa assim, não, eu confio, mas é um confiar relaxado. Que ela confia no chamado que o Senhor fez pra ela, porém chamou e assim acabou. Não, Saul, ele foi chamado. Sim, só que ele achou que o fato dele ser rei, chamado por Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse. Não foi dessa forma, pelo contrário. Pelo contrário, quem conhece a palavra sabe que o Senhor desprezou Saul, porque Saul não ouvia mais a voz de Deus. Então não é o fato de você ser chamado que eu posso fazer o que eu quiser. Então Saul foi um rei imprudente. E o Senhor também fala de 5 virgens nécias, né? Aquelas loucas que agem de maneira, sabe, o Senhor me chamou, eu tô na igreja, Deus conhece meu coração, eu faço o que eu quiser, então vai indo. Então vai todo mundo indo, todo mundo tá na igreja, todo mundo tá obedecendo a Deus, e eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. Porém, o Senhor fala que as 10 dormiram, tanto as prudentes como as nécias, e à meia-noite chegou-se o noivo, né? Lá vem o noivo, e daí? E daí que as nécias, a qual elas não tinham buscado reserva, a qual elas achavam que elas davam, a lâmpada dela estava se apagando. Ela falou assim, até o noivo chegar, porque onde vem um grito, depois de o noivo, né? O noivo não tinha chegado ainda. Então elas se desesperaram. Viu? Dá um pouco do azeite de vocês. Fala para as prudentes, dá um pouco. E as prudentes, não, porque se nós der, vai faltar tanto para nós como para vocês, né? Então, vão comprar. E elas foram, só que já era tarde. Porque quando elas saíram, o noivo chegou. E daí? E daí as prudentes entraram e foi fechada-se a porta. E quando elas voltaram, que bateram na porta, não foram recebidas, não foram reconhecidas. Por quê? Porque foram nécias, porque foram loucas. Então o Senhor fala, vigia, porque tu não sabe nem a hora e nem o dia, qual é a minha chegada, qual é a minha volta. Então anda de forma prudente, né? Vê hoje como que tá tua vida diante de Deus.
Vê como está a tua vida, muitas vezes, diante da tua família, na empresa que tu trabalha. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o que comer, com o que vestir. Né? Porque as pessoas vão ver o que elas têm, mas não estão preocupadas com o que Deus acha delas. Não estão preocupadas com a volta de Cristo, a qual é verídica essa palavra. Quem não crê, fazer o quê? O Senhor fala assim, aqueles que crê, terá vida eterna. E quem não crê, perecerá. Então é eu e você, depende de mim e você crer. Mas que nessa tarde, essa palavra das 10 virgens, tanto as loucas como as prudentes, venho de encontrar a minha tua vida e venha ver aonde que eu estou me enquadrando. Aonde que eu estou nessas duas partes que o Senhor cita. Porque é uma parábola, né? O Senhor está falando assim, viu? Semelhantemente vai ser a minha vinda. Então, é tempo de haver um despertamento no povo de Deus. Há um tempo de haver um despertamento na igreja. Há um tempo de haver um despertamento na minha e na tua vida. O profeta falou assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, eu tenho que buscar esse avivamento no meio dos anos na minha vida espiritual. Você tem que buscar na sua vida espiritual. A liderança tem que buscar na igreja esse avivamento. Porque se você quiser e formos prudentes, Deus assim nos abençoará. Mas aquele que é louco, aquele que é nesto, aquele que vive conforme a sua própria vontade, que faz o que quer, irmão, ele pode até dizer que é igreja. Ele pode até dizer que está esperando o noivo. Agora, se ele vai entrar, se vai dar tempo, aí a gente vai ver naquele dia. Fica essa palavra no seu coração nesta tarde. E sabendo que não é fácil. Eu acredito que aquelas virgens nécias, enquanto elas estavam andando sem peso, sem trabalho, sem preocupação, as prudentes estavam andando, carregando ali a reserva. Muitas vezes tendo que achar lugar para colocar a reserva. Tendo que se preocupar, sendo uma coisa mais pesada, mas valeu a pena. Vale a pena quando eu e você busca fazer a vontade de Deus. Vale a pena quando eu e você queira se enquadrar nessas virgens prudentes. Não se esqueçam, as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, porém só 5 entraram. Somente as 5 prudentes. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu tenho certeza que essa palavra vai somar muito com a sua vida nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe.